Pense numa cena. Alguém comete um ato que, para todo mundo, parece um crime claro. Mas, no fim do processo, essa pessoa não é punida. Como assim? Como é que isso pode acontecer? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje, mergulhando num conceito fascinante do direito penal, as excludentes de culpabilidade. A grande questão que nos guia é essa, né? Se a lei diz não faça isso e alguém vai lá e faz, por que a punição não é automática? A resposta está numa mudança de foco. O direito penal não olha só para o que foi feito, mas principalmente para quem fez e em que situação. E a chave para entender tudo isso é uma palavra: culpabilidade. Então vamos simplificar. Culpabilidade não é sobre perguntar o crime aconteceu. A pergunta é outra. A gente como sociedade pode realmente culpar essa pessoa pelo que ela fez? É um juízo de valor, sabe? Uma análise da reprovação daquela conduta que parte do princípio de que a pessoa era livre para escolher agir diferente. E no fundo, tudo, absolutamente tudo, se resume a essa pergunta. Ela é o coração da nossa análise de hoje. Naquela situação específica, com toda a pressão, com todo o contexto, era razoável, era humanamente possível exigir que aquela pessoa agisse de acordo com a lei. Se a resposta for um não, bem fundamentado, a culpabilidade, simplesmente desaparece. Bom, e aqui está o nosso mapa para hoje. Vamos entender os 3 elementos essenciais da culpabilidade: a imputabilidade, a consciência do que é ilegal e a exigibilidade. E para fechar, vamos entrar naquele caso sempre polêmico da embriaguez. Vamos direto ao primeiro ponto. Começando então pelo nosso primeiro pilar, a imputabilidade. A questão aqui é a base de tudo. Essa pessoa que cometeu o ato, ela tinha a capacidade mental, psicológica, para entender o que estava fazendo e para ser responsabilizada por isso? A ideia por trás da imputabilidade é até bem simples e elegante. Ela depende de 2 coisinhas: a capacidade de entender o que se faz e a capacidade de controlar as próprias ações. Se uma dessas 2 capacidades não existia, mas assim de forma completa na hora do ato, a responsabilidade penal não tem como se sustentar. E a lei é bem clara, bem específica sobre as situações que podem tirar essa capacidade. A gente está falando de doença mental ou de um desenvolvimento mental que não se completou, que é incompleto ou retardado. E de uma forma que não admite exceção, a lei também coloca aqui os menores de 18 anos. Olha só o que diz o artigo 26. A palavra-chave aqui é inteiramente. Não basta ter um diagnóstico, um laudo médico, a lei exige a prova de que, naquele exato momento, a condição mental da pessoa zerou. Eliminou por completo a capacidade dela de entender que o que ela fazia era errado. É um padrão bem alto, bem difícil de atingir. Já para os menores de 18 anos, a lógica é outra. Aqui, a lei não quer saber do caso concreto, não faz uma análise individual. É o que a gente chama de presunção absoluta. Basicamente, o legislador decidiu que, por uma questão de política, ninguém com menos de 18 anos tem a maturidade para ser julgado e punido como um adulto. Eles respondem sim, claro, mas por uma outra lei, uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo, passamos pelo primeiro filtro então. A pessoa é mentalmente capaz, ela é imputável. Mas não acabou. Vamos por segundo elemento. E se essa pessoa, mesmo sendo capaz, simplesmente não sabia ou não tinha como saber que o que ela estava fazendo era contra a lei? O conceito aqui é o de potencial consciência da ilicitude. A lei não exige que todo mundo seja um especialista em direito, mas ela parte do princípio de que as pessoas normais têm uma noção básica do que é certo e errado na sociedade. Quando essa percepção é impossível, por exemplo, um estrangeiro de uma cultura muito isolada que não conheça uma regra muito específica nossa, aí sim, a gente entra no que a lei chama de erro de proibição. E o artigo 21 nos dá a regra e a exceção. A regra geral é: eu não sabia que era lei. Isso não é desculpa. Mas a lei reconhece que erros acontecem. Se o erro sobre a ilegalidade do ato era inevitável, ou seja, não tinha como a pessoa saber, ela fica isenta de pena. Agora, se o erro era evitável, se uma pesquisada rápida, uma pergunta, resolveria a dúvida, a pena pode ser só diminuída. Essa diferença entre inevitável e evitável é o ponto central. E agora vamos para o nosso terceiro e último elemento, que talvez seja o mais cinematográfico de todos. Pensa na situação. A pessoa é sã, ela sabe que o ato é ilegal, mas as circunstâncias são mas tão extremas que a própria lei reconhece que não dava para exigir que ela agisse de outro jeito. A lei prevê 2 situações clássicas aqui. A primeira é a coação moral irresistível. O exemplo clássico é o do gerente de banco que é forçado a abrir o cofre porque a família dele está sob a mira de uma arma. A segunda é a obediência hierárquica, tipo um militar de baixa patente cumprindo uma ordem de um superior que, para ele, não parece ser ilegal. E olha só que interessante o que o artigo 22 faz. Ele desloca a responsabilidade. Quem agiu sob essa coação
ou quem obedeceu essa ordem que parecia legal não é punido. A lei vai atrás de quem está por trás de tudo, do verdadeiro autor, a pessoa que deu a ordem ou que fez a ameaça. A justiça vai no cérebro da operação. Muita atenção aqui porque essa distinção é fundamental. Na coação moral, a pessoa é ameaçada, mas ela ainda toma uma decisão. A vontade dela está viciada, claro, mas ela existe. Isso exclui a culpabilidade. Agora, na coação física, é diferente. A pessoa é usada como um objeto, um mero instrumento. Pense em alguém pegando a mão de outra pessoa à força e puxando o gatilho. Nesse caso, não existe nem vontade, nem ação própria. Por isso, a lei diz que aqui se exclui o próprio fato típico, ou seja, a descrição do crime. Para aquela pessoa, é como se o crime nem tivesse acontecido. Muito bem. Agora que a gente já viu os 3 grandes pilares, vamos para um caso que sempre gera debate: a embriaguez. A pessoa que bebe, fica bêbada e comete um crime, ela pode dizer que não tinha controle sobre o que fazia? A resposta da lei, na grande maioria das vezes, é um não bem grande. A regra geral é muito direta. Se a pessoa escolheu beber ou foi imprudente e acabou se embriagando, ela vai ser responsabilizada por tudo o que fizer. A lei usa uma teoria com um nome complicado, a actio libera in causa, mas a ideia é simples. A ação foi livre na sua origem, ou seja, a pessoa foi livre para tomar o primeiro copo. Então, ela não pode usar a falta de liberdade que a bebida causou depois como uma desculpa. Só que existe uma exceção, mas é raríssima. O parágrafo 1º do artigo 28 abre uma frestinha. A isenção de pena só e somente só acontece se a embriaguez for, ao mesmo tempo, completa e totalmente acidental, ou seja, resultado de um caso fortuito ou de força maior. Então, para essa defesa da embriaguez funcionar, tem que passar por esse checklist triplo e super rigoroso. Primeiro, a embriaguez tem que ser completa, a pessoa apagou, não tem noção de nada. Segundo, tem que ser acidental, tipo alguém que teve a bebida batizada sem saber. E terceiro, por causa disso tudo, a pessoa não tinha a menor condição, zero condição de entender que estava cometendo um crime. Na prática, provar tudo isso junto é extremamente difícil. Então, para a gente amarrar tudo, a culpabilidade é o que impede o direito penal de ser só uma máquina cega de aplicar pena. Em vez de focar só no ato, ela nos obriga a olhar para o autor. É uma espécie de filtro de humanidade que pergunta não só o que foi feito, mas por que foi feito e era justo, naquele momento, esperar outra coisa. E a gente termina com uma reflexão. Essas excludentes de culpabilidade são essenciais para um sistema de justiça que se pretenda justo. Mas elas nos deixam com um dilema que nunca acaba. Como é que a gente equilibra a necessidade de justiça para a vítima com a compreensão de que às vezes as circunstâncias são tão extremas que não podemos exigir que uma pessoa comum seja um herói? Essa é a balança delicada que define o próprio coração da justiça.